Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu coloquei até uma musiquinha pra gente começar aqui, hein? Nosso último dia da nossa jornada. Eu tô muito contente, trouxe até o meu povo. Então, vamos lá. Estão conseguindo me ouvir bem? Hoje a gente vai falar sobre recursos humanos. Então, vamos recapitular. Deixa eu parar minha musiquinha aqui. Vamos recapitular tudo que falamos nesses 3 dias, tá? Primeiro dia, a gente falou sobre a evolução do setor de recursos humanos, né? Como era antigamente, como o setor é hoje, quais as diferenças e a necessidade desse profissional estar sempre se atualizando. Ontem a gente focou no departamento pessoal. Então, o que é o departamento pessoal? Quais as suas atribuições? Quais os seus diferenciais? Como ser um profissional de departamento pessoal do futuro, tá? E hoje a gente vai focar no RH. Não perca essa live. Quem se inscreveu tem material complementar também exclusivo que vai ser enviado. E hoje é o nosso último dia e eu quero você aqui com a gente até o final. Então, se você gostar dessa live, você vai apertar nesse aviãozinho e mandar para um amigo que é de recursos humanos e precisa assistir. Tá? A gente vai falar sobre indicadores, RH estratégico, RH operacional. Então, eu já vou chamar a Rafa aqui para a gente entrar no nosso assunto. E se vocês não querem ver o meu polvo verdinho, vocês acompanhem a gente, tá? Vamos lá. Deixa eu chamar a Rafa aqui para a gente já começar. Pera aí. Que hoje tenta devagar aqui. Até o meu celular eu derrubei hoje, gente, do tripé e quebrei meu. Que felicidade. Deixa eu pôr a outra internet. Oi! Oi, Rafinha, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite. Tava ligando o 3G para ver se fica melhor. Tudo bem, Rafa? Tudo bem? Como é que estão, pessoal? Estão escutando Animada para o bem? nosso último dia? Último dia de jornada. Eu trouxe até o meu povo da Eu vi, felicidade que tá triste com quem não fica até o final. eu tava vendo. Pessoal, bora mandar essa live para todo mundo. Clique aqui no aviãozinho, dá bastante coração, que hoje vamos falar de recursos humanos. Então vamos lá, já não vamos perder tempo. Rafinha, você que é especialista na parte de RH, tanto que você é a professora do nosso curso, né? Na parte de RH, vamos começar com RH operacional. O que é o RH operacional? Então vamos lá, pessoal. Ontem a gente veio falando bastante sobre departamento pessoal e a diferença entre recursos humanos e departamento pessoal. Então hoje a gente vai falar de recursos humanos voltado para todos os subsistemas e processos que o RH faz. Então vamos lá. Hoje o RH faz recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, gestão de desligamento, pesquisa de clima, toda a parte de endomarketing também. Então, o RH faz bastante processo que muitas vezes não é comum nas empresas, né? Infelizmente. Muitos gestores aí têm algum receio de estar fazendo esses processos, mas eles não sabem todos os benefícios que o RH tem. Então, o RH operacional, ele faz esses processos sem estar fazendo um planejamento, sem estar vendo quais são as consequências, os benefícios, enfim, toda essa gestão que o RH tem. Legal, a gente pode até falar, a gente até falou bastante ontem, né, que muitas empresas, quando pequenas principalmente, não tem nenhum RH realmente eficaz, né? É apenas o DPzão, o DP que faz tudo, que é o que tem que se virar, que tem que meter a mão na massa, e não usa de forma estratégica. Então, de repente, às vezes é só um profissional, ele, mesmo que ele queira, nem consegue, né, Rafa, colocar tudo em prática. Não, não consegue colocar tudo em prática, não. Mas, quando o RH ele consegue construir uma linha de raciocínio, consegue construir esses processos, eles vão ficando cada vez mais dentro da cultura da empresa. Tanto no curso quanto nos posts que a gente faz, né, Vi? A gente sempre apresenta uma pirâmide de RH que a gente acabou desenvolvendo para facilitar um pouco a vida do RH, para ver o que realmente é essencial, é importante, é o feijão com arroz,
qual que é a base da nossa pirâmide até o topo. Então, a gente sempre diz que a base da nossa pirâmide vai ser, sim, a parte de recrutamento e seleção, a parte de integração, que é quando a gente acolhe esse funcionário, né? Toda a parte de contratação bem feita, toda a parte de análise de currículo, toda a parte de estrutura de recrutamento e seleção, para depois, sim, chegar para acolher esse funcionário, acolher ele na forma de integração e também todo acompanhamento. E lá no topo da pirâmide, obviamente, a gente vai ter os nossos indicadores, a gente vai ter toda a parte de gestão, de ações, de controle, de tudo que a gente pode fazer de benefício para a empresa. Coloquem aqui nos comentários quem que é do RH, que ontem, tipo, departamento pessoal, tinha gente. Vamos fazer uma disputa aqui. Ontem tinha mais DP do que RH na nossa live. Vamos ver. Hoje, se tem mais DP ainda ou mais RH. Coloquem aqui. Ou se vocês fazem os dois, né? Porque saiu bastante gente ontem. Ah, eu sou os dois, eu faço tudo. Então, exatamente. A gente pode falar de um processo, né, Rafa? O treinamento, ele pode ser operacional quando você não faz nenhuma pesquisa para realmente saber qual treinamento é eficaz, né? Não faz um estudo daqueles resultados daquele treinamento. Às vezes aquele treinamento é chato, os colaboradores nem prestam atenção. Então, uma coisa que era para se tornar estratégica, para você ter uma visão melhor do negócio e de como melhorar, acaba não funcionando de nada. Então, ele serve apenas como operacional. Você vai, faz e acabou. É um exemplo, né, Rafa? Exatamente. Ó, pessoal bastante aí de RH. Isso aí, gente. Então é isso que faz, né? A área de recursos humanos, como a gente falou ontem, ela pode ser generalista e fazer os dois. Quando a pessoa é generalista, geralmente ela faz uma gama grande de DP e ela faz geralmente recrutamento e seleção. Ou muita gente entra na área de RH fazendo recrutamento e seleção, que é aí um dos viés mais fáceis de entrar na empresa e que é o que a empresa geralmente precisa, né? Duvido uma empresa que não esteja contratando pelo menos uma pessoa. Sempre tem alguém que sai, sempre tem alguém que precisa entrar no lugar, ou é aumento de quadro. Então, o RH, além de fazer isso de forma operacional, ele consegue fazer de forma estratégica a partir do momento que ele consegue analisar essas entradas, essas saídas, se o perfil está coerente, se a pessoa saiu no período da experiência, o porquê que saiu, durante a entrevista, fazer análise de competências. Então, tudo isso faz diferença para que a gente consiga construir uma equipe de alta performance. Então, além da liderança, o RH também é responsável por estar construindo esse time junto com a pessoa que está ali na base de frente, né? Com o líder que está encabeçando aquela equipe. Já agora a gente vai falando, né, Rafa, você falou, normalmente contratam, muitas vezes a empresa, quando generalista, né, contrata para fazer o recrutamento e seleção e as demais tarefas. E é o que a gente fala, quando a pessoa, muita gente que faz psicologia acaba entrando no recrutamento e seleção. A maioria, né? A maioria. Porque na faculdade, quem faz faculdade ou faz faculdade de psicologia vai entender. Não é focado em recursos humanos. É focado, sim, na saúde do colaborador na empresa. É focado na qualidade de vida que o psicólogo organizacional pode proporcionar para o colaborador durante o período que ele está naquela empresa. E quando o psicólogo entra na parte organizacional, é muito comum que ele vá para ser analista de RH, ou analista de recrutamento e seleção, coordenador de recrutamento e seleção, assistente de recrutamento e seleção, ou RH, mas que ele entra pelo recrutamento e seleção, sim, porque o diferencial que o psicólogo tem é a aplicação de teste psicológico. Então vamos pegar aí palográfico, AC, HTP, só o psicólogo pode estar aplicando. Mas hoje eu vejo que o DISC aí tá bombando, né, para fazer recrutamento e seleção, para treinamento também. Então, o DISC não é o psicólogo que tem que aplicar, mas sim qualquer pessoa que esteja apta, né, que consiga ler o relatório do DISC. Então, eu acho que hoje caiu um pouco por terra essa visão de que só recrutamento e seleção é só psicólogo que faz. É legal a gente falar isso, porque sempre que a gente fala em entrar na área de RH, sempre surge isso, né? Ainda tem muito isso. Qual a melhor faculdade fazer? Ou eu faço igual, normalmente quem faz gestão de recursos humanos
sempre acaba indo pro lado do DP. Ah, às vezes você consegue dar uma mudada, depende da empresa, mas a maioria, né? E aí, tanto que muitas reclamações surgem, tipo, nossa, eu queria tanto ir para RH, fazer recrutamento e seleção, mas aí deixa para psicólogos. Ainda tem muitas empresas que preferem, né? Quando Ainda tem. poderia ser um misto, de repente, né? Um Exato. psicólogo e um não. Exatamente. Como eu já falei em várias, na época que eu entrei na área organizacional, eu não tive dificuldade porque tinha muita demanda para essa área e eu fui ficando na área até hoje, né? Então eu não tive dificuldade de entrar na parte organizacional. Pelo contrário, tinha muita oportunidade na área organizacional e eu não entrei por ser psicóloga, ou por estar em formação, né? Eu entrei realmente porque era a necessidade do mercado de trabalho naquela época. Hoje, eu percebo que está muito mais difícil entrar no mercado, o que a gente veio falando nas outras lives também, né? E o que a gente veio falando ontem em DP auxilia muito para o pessoal que está buscando uma colocação, uma recolocação ou um cargo maior para a área de recursos humanos. Então, sim, a gente sempre fala, né, que o recursos humanos ele tem processo, sim, mas além disso, o RH de sucesso ele tem que entender do negócio, ele tem que ter estratégia, ele tem que estar alinhado com tecnologia e inovação. Então, a gente Exatamente. acaba entendendo como funciona e a gente acaba tendo um diferencial que é esse, que é entender dos quatro lados, né, que o RH tem, que os recursos humanos têm, para que a gente consiga implementar tudo dentro de uma organização. E foi o que a gente vem falando desde ontem, né? Desde o profissional do DP. Tem que ter uma visão, além de todas as coisas, clichês que a gente já fala, quando fala de recolocação, de entrar no mercado, que nem a Rafa mesmo falou ontem, currículo, não sei o que, não sei o que lá. A gente tem que ver competências, né? Que são o que a gente usa no dia a dia. Então, ter um olhar mais crítico. Vou até dar o mesmo exemplo que eu usei ontem. O que é um processo operacional que eu posso fazer virar estratégico para ajudar a empresa? Se você já entrar com essa visão, já vai entrar pegando vários pontos, né? E a empresa, ela quer, é o que eu sempre falo, nós somos contratados para resolver problemas, ponto. Todo mundo. Você é vendedor? Qual a solução do problema que você está vendendo? Vender a mercadoria que está ali parada. Se você é um departamento pessoal, qual é a sua resolução de problema? Preciso fazer pagamento, preciso de uma folha de pagamento. O DP precisa fazer. Então, se você entrar com essa cabeça, já vai ajudar muito. Eu vou dar até o mesmo exemplo que eu dei ontem. Aqui em São Paulo, não sei quem é de São Paulo, mas aqui no bilhete único a gente tem a opção bilhete mensal, né? Você pode fazer até 10 embarques e ele é um valor fixo mensal. Se eu não me engano, é 320, 350, alguma coisa assim. Independente do valor dos embarques. Então, você entrou no metrô é um embarque, você entrou no ônibus é outro embarque, só que você pode fazer 10 todos os dias. Às vezes, o bilhete único do seu funcionário, se tem intermunicipal, vai dar aí 400, 500 reais por mês. A gente só pode, né, descontar 6%. Em vez de fazer isso, por que não faz esse mensal? Não vai atrapalhar o funcionário e vai ser mais em conta. Então, às vezes, são coisas pequenas. É o que eu e a Rafa falam. Às vezes, você inovar não é você criar uma coisa que não existe. É você melhorar um processo que já existe. Né, Rafa? Isso é inovação. E o RH ele tem muitos processos, né? No curso a gente já apresenta 8 processos de recursos humanos, sendo aí recrutamento, seleção, endomarketing, integração, avaliação de desempenho, avaliação de experiência, gestão de desligamento, indicadores. Então, gente, é muito processo mesmo. Daí, agora, quem tá na área trabalhando, me conta desses processos, quantos processos a empresa aplica. Geralmente é recrutamento e seleção, integração quando não é tão estruturada. Quando tem treinamento, não é planejado. Então, quando a gente consegue fazer uma análise, fazer um diagnóstico do RH dentro da organização e apresentar um plano de ação para que melhore a estrutura, a qualidade de vida, a lucratividade da empresa, isso faz diferença. Por exemplo, esse exemplo que a Vitória acabou de dar sobre o Vale Transporte. Ela é do departamento pessoal, eu sou do RH da empresa X. Por que a gente não consegue verificar isso juntos e também está proporcionando um benefício diferente para o colaborador? Ela faz a gestão do benefício,
ela identificou que o VT daqui a pouco pode estar sendo economizado, por que juntas a gente não cria um plano para que a gente consiga reverter o que sobrou ali do benefício que antes estourava em outro benefício? Propor coisas Exatamente. novas. Normalmente a gente separa muito as áreas, né? Ah, o DP é o DP, o RH é o RH. E eu e a Rafa, a gente sempre tá aqui junta nas lives, lá no nosso curso. A gente une as coisas porque elas se complementam. Não é para separar. Porque os nossos setores juntos, eles conseguem ser muito melhor do que separados. É igual a Rafa falou, ela conseguiu identificar que os colaboradores não estão motivados, turnover aí tá alto. Vamos sentar cada um de uma área. Olha, se alguém consegue identificar alguma coisa? Ah, olha, eu consigo identificar que a gente paga auxílio creche, mas quase nenhum dos nossos funcionários tem filhos. Então não é um benefício que motiva eles, porque eles acabam não usando. E aí a gente fala, a Rafa fala então. Então, o que você, né, sugere? O que a gente pode mudar? Olha só como a gente consegue trabalhar unidos em vez de se separar. Agora, aproveita, se você está gostando dessa live, vou pedir 2 favores para você. Clica aqui no aviãozinho, aqui embaixo em algum lugar tem um avião. Eu acho que é um avião isso, mas enfim. E você vai enviar para um amigo que precisa aprender, ou que precisa se atualizar, ou que quer saber mais sobre RH. Manda para eles e clica bastante no coraçãozinho aqui, que o Instagram entende que você está gostando dessa live e isso ajuda muito a gente. Isso aí. Vamos seguir, Rafinha? Então, e a gente escuta muito relação de RH que é de humanas, que não trabalha com números, enfim, que não faz toda essa linha, né? E é mentira, pessoal. Um RH que quer se destacar no mercado de trabalho, ele trabalha com processos, ele trabalha com números, sim. Como é importante, como é legal, como se destacar, como ser estratégico faz toda a diferença para um profissional de recursos humanos. Saber fazer controle de turnover, saber fazer controle de absenteísmo, saber aplicar uma pesquisa de clima, fazer ações de pesquisa de clima, saber fazer um endomarketing com estratégia, fazer toda a parte de controle de treinamento e desenvolvimento, quais colaboradores foram treinados, qual que é o percentual que o colaborador foi treinado, qual é a aderência disso. Então, sim, é a mesma coisa do que ontem, né? Departamento pessoal, ele trabalha com capital humano e pessoas que trabalham com RH trabalham com processos e com números. A gente tem que entender esse cruzamento. A gente não pode separar uma coisa da outra porque RH e DP do futuro, eles fazem essa troca. DP não trabalha só com números e RH não trabalha só com pessoas. Então, acho que uma virada de chave para quem está acompanhando essa jornada e essa maratona é entender isso. Que ambos se complementam e que ambos fazem essa troca. O DP vai trabalhar com capital humano, vai trabalhar com pessoas, e o RH vai trabalhar com números, vai trabalhar com indicadores e vai propor melhoria, sim. Exatamente. Essa jornada toda a gente quer trazer 2 coisas para vocês. As principais. Uma, se atualizar é muito necessário, independente da área que você estiver. Ainda mais na nossa, no departamento pessoal, no recursos humanos, né? O DP sempre sai uma lei, sempre sai uma MP. O RH precisa estar atento a processos, né? O mundo, a tecnologia, cada dia a gente pisca, a tecnologia avançou, então de repente tem um software que ajuda melhor, que é mais barato, né? Que tem processos ou apenas um sistema que faz tudo, vai te resumir tempo e dinheiro, enfim. Então a gente tem que estar sempre atualizado. Sempre que vocês verem uma oportunidade, nem essa que a gente está dando live, a gente deu 2 aulas, a gente está dando material. Abracem com todo o coração. Tem aquela famosa frase que eu repito toda live, né? De graça até injeção na testa. Ultimamente no braço, né, gente? Desculpa. Só queria não perder a piada. Mas abracem isso, não foquem só se tem certificado ou não, porque o certificado na sua parede ele não vai te trazer resultado se você não entregar resultado. Tá? Para você conseguir um emprego, para você ganhar um aumento, para você subir de cargo, enfim, você tem que trazer resultados, tanto para a empresa quanto para você. Imagina você ficar estagnado, não estudar mais, né, não ver mais nada, você vai ficar para trás. Até a CLT, que foi uma lei lá atrás, não se renovou. E se você não sabe? Então, não parem nunca. Se vocês verem uma oportunidade, abracem ela. E segundo hoje... ponto. E rapidinho, Rafa, só para eu finalizar. E segundo ponto,
Vamos unificar as coisas e não separar, tá? O RH e o DP, eles precisam andar de mão dadas. Outras áreas, igual a gente sempre fala, tem que estar pertinho também. Igual um jurídico, para todas essas questões. Mas tem que andar de mão dadas porque é muito melhor do que separá-lo. Exatamente. E aproveitando já, quem não se inscreveu ainda na jornada, aproveita que hoje é o primeiro dia para ter acesso ao material de hoje. Então já clique no link da bio, tanto no meu quanto da Vitória. Se inscreve na jornada para receber o material, as lives de toda semana e também entrar no nosso grupo da jornada, que a gente manda por lá também o material e a live. Então ela não fica salva no Instagram. Hoje é o último dia, viu? Exatamente. A Gabriele, vocês acham que faculdade em EAD tem futuro no RH? Eu acredito que sim. A gente vem se adaptando muito bem ao online, mas depende da pessoa que está inserida nesse meio, né, Gabi? Tem gente que não se adapta ao online, não consegue fazer faculdade EAD. Então depende muito do autoconhecimento que a pessoa tem para ver se realmente vai conseguir acompanhar ou não. Eu acho que depois da pandemia, ainda mais. Querendo ou não, a pandemia fez a gente dar um grande passo para frente que a gente resistia muito, que era o EAD, né? Eu fiz a minha faculdade, ela era semipresencial, na verdade, eram 4 dias na faculdade e um EAD, e eu confesso para vocês que eu odiava. Mas por quê? Aí tem vários pontos. A estrutura do EAD da minha faculdade era muito ruim. Então, eu já não gostava, e hoje eu faço uma pós que é EAD e para mim tá ok. Então, assim, a gente aprende a se adaptar de algumas formas. Às vezes a gente percebe por que hoje eu escolhi o EAD. Porque não preciso me locomover para um lugar para o outro, então eu ganho tempo. Em vez de estar no transporte, eu posso estar estudando. E outra, depende muito da sua dedicação. Você vai ter que se focar mais, é igual trabalhar em casa. Trabalhar home office, você precisa ter uma dedicação que é diferente da dedicação do seu trabalho. Porque a gente tem muito mais distrações, né? Exatamente. E o quanto é importante o RH estar atento a isso e também essas mudanças. O quanto que o RH teve que se adaptar com integração online, com treinamento online, com faculdade, né? A faculdade corporativa dentro da organização, o EAD, e-learning. Então, tudo isso o RH teve que se adaptar também. Então, de novo, um profissional de futuro, ele vai se adequar às mudanças. E é isso que o RH e o DP vêm fazendo. Eles vêm fazendo toda essa movimentação para se adequar ao mundo atual. Então, isso é super importante e também entender aonde cada um está inserido. Eu conheci uma empresa, gente, que ela é muito legal, chama Treinamont. Ela é de treinamentos corporativos. Até postei aqui uma vez. Eles têm treinamentos em forma de jogos de tabuleiro, sabe? Eu achei muito bacana. Então, para ser um treinamento mais atrativo, as pessoas acabam prestando mais atenção. E aí, eu conversando com eles, eles falaram: olha, quando começou a pandemia, a gente teve que se adaptar e todos os treinamentos que a gente faz em tabuleiro, em forma de cartas, a gente mandou para online. Então, eles conseguem fazer esse mesmo treinamento com o pessoal à distância. E eu achei muito legal, né? Porque treinamento online já não é tão atrativo assim. Então, eles tentam formas, a gente tem que procurar formas de se adaptar e melhorar, né, toda a produtividade desse treinamento, já que tem que ser eficiente. E a gente conseguir, né, entender os nossos níveis, onde é que a gente tá. Então, a gente vê muitas pessoas falando: eu não estou conseguindo encontrar emprego na minha área, eu não tenho experiência. Mas que tipo de vaga que você está buscando no RH também? Existem aí níveis de auxiliar, assistente, analista, coordenador, gerente. Será que você, daqui a pouco, não tem tanta experiência e está se candidatando para uma vaga de coordenação, de analista, que exige um pouco mais de experiência? Daqui a pouco está enviando o currículo para uma vaga que não se encaixa no seu perfil, ou ao contrário, daqui a pouco já tem nível de analista, coordenador, e está buscando uma vaga de auxiliar ou assistente, e muitas vezes não é chamado. Então, usar essa expertise que o RH já tem, que já tem uma noção boa de como funciona dentro da organização, e usar isso também tá para estar procurando, né, ou uma recolocação, ou também questão de trocar de emprego, primeira experiência, isso faz toda a diferença. Até no materialzinho que a gente fez, a gente colocou o que significa cada nível. Então, o que realmente é um assistente, o que é um auxiliar, o que é um analista, para conseguir se enquadrar no perfil da vaga que você precisa. Então, ler a descrição de carga, bom, eu me encaixo nisso, eu tenho essa experiência, ou eu não tenho experiência, fica muito mais fácil de daqui a pouco estar buscando uma recolocação ou uma primeira experiência no mercado de trabalho.
Sim, e falando também, né, no mercado de trabalho, a gente sempre reclama muito, que é muito difícil achar vaga no RH, achar vaga no DP. Mas se a gente parar pra pensar, tá difícil pra todo mundo em todas as áreas possíveis. Antigamente a gente já ouvia muito, né? Ah, fazer RH que não dá dinheiro, faz uma engenharia da vida. Mas eu vejo tantos engenheiros aí trabalhando de Uber ou fazendo entrega no iFood. Então, assim, gente, tá difícil pra todo mundo. Um ponto importante, que nem eu e a Rafa falou, qual é o seu diferencial? Você tem um olhar crítico? Se a empresa te contratar hoje, por que ela vai contratar você e não eu? Então, às vezes, a gente acaba falando isso sempre, é clichê, mas se você parar para pensar, você realmente se conhece, seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus diferenciais, se a empresa falar para você, né, onde você quer estar daqui 5 anos, que é uma pergunta clichê, você sabe onde você quer estar? Então, assim, se a pessoa falar, por que eu vou te contratar? O que que você vai falar? Porque eu quero trabalhar nessa empresa? Não. Você tem que chegar mostrando que você quer dar resultado para aquela empresa. Você quer motivar colaborador, você quer reduzir custos, quer reduzir turnover. Então, assim, você tem que ter isso muito preparado. O mercado já está competitivo. Então, por que tem que ser você o contratado e não uma outra pessoa? A gente já tem que chegar pensando assim, visão sistêmica de tudo. Exatamente. A Gabriele perguntou, não saber dizer o ponto fraco na entrevista prejudica? Prejudica, Gabriele. É muito importante ter autoconhecimento. A gente sabe nossos pontos fortes. É muito mais fácil falar o que a gente é bom do que a gente não é bom. Mas a gente tem que saber. E além de saber, a gente tem que falar o que a gente está fazendo para se desenvolver nisso. Bom, eu trabalho com recursos humanos, eu não sei indicadores. O que eu estou fazendo, né? A habilidade técnica. O que eu estou fazendo para melhorar essa competência de indicadores em mim? Ou eu sou ansioso, que é aí um defeito clichê, né? Mas o que eu estou fazendo para isso? Eu estou fazendo uma meditação, eu estou indo na terapia, eu estou buscando ajuda. O que eu estou fazendo para que isso seja sanado? Então, sim, a gente tem que se preparar para entrevistas. A gente se prepara muito como recrutador. A gente já falou em várias lives isso, até tem uma live aqui sobre recrutamento e seleção. A gente já falou várias vezes que tanto o recrutador também se prepara para fazer uma avaliação na pessoa que ela vai entrevistar. E o entrevistado, ele tem que ter a mesma ciência, ele tem que ir com o mesmo pensamento, ele tem que estar preparado para essa entrevista. Então, o recrutador, ele vai ficar ansioso também, ele vai ficar nervoso, ele vai ter que ler currículo, ele vai ter que analisar se aquele perfil realmente está de acordo com o perfil da empresa. Assim como ele está preparado daquele lado para fazer as perguntas assertivas e as melhores perguntas para extrair o melhor do candidato, o candidato também tem que estar preparado para as perguntas que vão ser feitas e conhecer um pouquinho da empresa, conhecer de si, saber falar das experiências anteriores que já trabalhou. Então, existe sim o fator nervosismo, o recrutador entende que existe esse fator de nervosismo, porém, não tem que deixar que esse nervosismo tome conta e ir preparado para uma entrevista. A Rose mandou aqui, dificuldades com horário. Não poderia falar isso, mas seria um ponto de fraqueza. De verdade, como ela fala isso? Eu não falaria. Se você falar, olha, eu sempre chego atrasado, é melhor essa parte não falar dessa maneira, senão vai dar ruim. Mas assim, ó, como que é o nome da Rose? Rose, um ponto importante, você já sabe a sua fraqueza. Então, como você sabe que é um ponto fraco aí chegar atrasada, a gente sabe que por mais que tu não fale isso na entrevista, quando tu começar um trabalho, se tu tem isso como ponto fraco, tu vai chegar atrasada vários dias. Isso pode te acarretar muitos outros problemas, né? Ainda mais trabalhando no RH. Quem trabalha em RH sabe o quanto é importante ter disciplina de horário, não fazer muito ajuste de ponto, bater ponto na entrada, no intervalo e na saída direitinho. Então, o RH, querendo ou não, ele é o espelho. Porque como é que eu vou cobrar para que a pessoa chegue no horário se eu não chego no horário? Como é que eu vou cobrar que ela não tenha tanta marcação no ponto se eu tenho bastante marcação no ponto? Então, nisso, o RH ele tem que ser disciplinado, sim. Ele tem que mostrar que ele tem isso como ponto forte. Então, enfim, busca aí o que te motiva realmente para chegar no horário, colocar celular despertar antes, colocar 15 minutos antes no relógio, enfim. Vou dar uma dica. Coloque o despertador longe da cama. Que aí você vai ter que levantar para desligar.
Viu? Funcionava comigo. Eu também era muito atrasada e eu esquecia muito de bater ponto. Ainda bem que nessa época eu trabalhava no jurídico e não no RH. No, quem, Brincadeira, gente. quem participou da jornada do primeiro dia recebeu um material e lá tem dicas de como se sair bem na entrevista. Hum, Então, verdade. no primeiro material do primeiro dia, lá na última página, tem como se sair bem numa entrevista. A gente falou de pontualidade, a gente falou do que não responder, a gente falou sobre quais são as perguntas Vestimenta. mais vestimentas, perguntas mais frequentes. Então, vai lá no primeiro material que tem várias dicas de como se sair bem numa entrevista. É. Então, assim, gente, é isso. São alguns pontos. E no seu caso, Rose, se você já sabe que é o seu ponto fraco, melhor. Já começa a trabalhar ele, né? Exatamente. Porque o difícil é quando a gente não sabe. Às vezes a gente realmente não sabe. Às vezes eu não sei nem falar meus pontos bons, quem dirá os meus pontos fracos. Mas aí a gente precisa realmente se conhecer. Porque é o que a Rafa falou, querendo ou não, todos os outros profissionais sempre olham o RH como exemplo. Então, querendo ou não, a gente sempre é espelho para eles, né? Ah, se o RH faz aquilo, porque eu não posso? Isso é Exato. clichê, acontece. Então, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre muitas coisas dentro de uma empresa, né, E eu vou, Rafinha? e eu vou dar mais uma dica de ouro. Inclusive, no material, a gente colocou conceitos que todo RH deve saber. Então, quando eu não tenho muita experiência, é a minha primeira oportunidade, eu estou saindo da faculdade, nunca trabalhei, ou mesmo que trabalhei, trabalhei em outras áreas, vocês precisam conhecer alguns conceitos de recursos humanos ou departamento pessoal para ir preparado para a entrevista, ou para estar preparado para assumir um novo cargo dentro da empresa, ou estar preparado para implementar um processo dentro da empresa. Então, por exemplo, eu sou uma entrevistadora, vocês foram na entrevista e eu fiz uma pergunta. Como que era o absenteísmo da empresa que você trabalhava anteriormente? O que Aí é você vai. absenteísmo? E agora? Você já foi reprovado. Então, existem alguns conceitos que, por mais que a gente não aplique no dia a dia, nunca trabalhei com isso, eu preciso conhecer. Ou preciso estar estudando, ou preciso ter o conhecimento mínimo para que, ou na hora da entrevista, ou no dia a dia da empresa, a liderança me pergunte alguma coisa, eu pelo menos saiba explicar o básico, explicar os benefícios daquilo. Então, no material a gente colocou também absenteísmo, competência, cultura organizacional, feedback, o headcount, indicadores, hobby rotation, liderança, mentoring, networking, enfim. A gente colocou bastante conceitos para que você esteja preparado para isso também. E outra, quando você entra, igual já no caso, puxando um pouquinho para o DP, quando você sabe alguns conceitos, algumas siglas, DP tem muita sigla, pelo amor de Deus, você sofre menos. Um pouquinho, mas você sofre menos. Por que eu falo isso para vocês? Quando eu entrei no DP, eu não sabia nada. Eu era formada, mas não sabia nada. Nada, zero. E aí, no meu segundo dia, eu tinha uma amiga que me auxiliava, foi ela que foi a minha parceira de DP. E aí ela entrava mais tarde, que ela era estagiária ainda na época. E aí o meu chefe foi falar, ah, vai lá na Cefip e faz não sei o que. Aí eu fiquei tipo, o que é uma Cefip? Né? Ah, pega, recalcula aquela GPS. Falei, mas que diacho é uma GPS, gente? Então, assim, quando você sabe algumas coisas, quando você entra, você sofre um pouco menos. Porque se falarem pra você, Rafa, faz aquela GPS, você já vai falar, ah, eu preciso recalcular a guia de INSS daquele funcionário, beleza. Então você sofre menos. Então a gente deixou, no caso da Rafa, né, alguns conceitos, e na parte de DP, no material de DP, que foi o material da live de ontem, que já foi enviado, a gente deixou algumas siglas mais utilizadas no departamento pessoal. Então, quando você entrar, você já vai entrar sabendo, já vai ter estudado bastante. Exatamente. E é isso, assim, em recursos humanos, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por recursos humanos. Eu gosto muito de vários processos. Já falei em várias lives, recrutamento e seleção eu acho que é o básico, mas não é mais um dos meus preferidos. Eu gosto muito de indicador, eu gosto muito de treinamento e desenvolvimento. Então, a gente também consegue se identificar com alguns processos, e isso não é errado. Eu não preciso amar todos os processos, eu não preciso ter paixão por todos os processos, eu preciso conhecer os processos, saber o que eles levam de bom para a empresa, se eles não estiverem bons, o que eu consigo fazer para melhorar, para implementar, mas eu também preciso saber o que eu me identifico mais, o que eu gosto mais.
não é errado gostar de gestão de desligamento. Eu adoro fazer entrevista de desligamento. Eu adoro dar informação, notícia de que a pessoa foi promovida. Que legal, eu sei o que eu gosto. Eu não gosto mais tanto de fazer recrutamento e seleção. Porém, eu acho essencial, eu acho a base do RH, o recrutamento e seleção para qualquer empresa, porque eu acredito muito que os outros processos derivam de recrutamento e seleção. Porém, eu gosto de executar outros. Então, isso é muito bacana também, para quem já está na área, saber o que quer, saber para onde, né, focar a sua vida profissional também. E para quem está começando, conseguir experimentar um pouquinho de cada processo. E uma coisa que eu e a Rafa sempre fala, é muito bom realmente, Rafa, você saber o que você quer, o que você gosta, o que te dá brilho nos olhos e te dá prazer de fazer. Porque nada é pior, eu acho, na minha visão, do que você não gostar do que você faz, você ter que realmente levantar da sua cama todo dia por causa do salário e ficar insatisfeito 8 horas por dia, né? A gente passa mais tempo dentro da nossa empresa do que com a nossa família. Então, eu acho que tem que ser desculpem, tem que ser um lugar mais leve. Então, fazer o que você gosta. Só que é importante, o Rafa falou, a gente ter um conhecimento generalista. Até porque hoje você está nessa empresa. Amanhã, se você estiver em outra, que você vai precisar aplicar um outro processo. Então, é legal ter um conhecimento, pelo menos mínimo, raso. Vou falar o caso para vocês hoje. Teve uma menina que me chamou, uma mulher já, né? Uma menina lá no meu WhatsApp, perguntando do nosso curso, que inclusive vai abrir vagas hoje, daqui a pouquinho. Mas Fiquem falando, até o final para saber da novidade. Eu vi as aulas grátis que vocês disponibilizaram, eu sempre trabalhei com departamento pessoal, agora eu fui para uma empresa que não tinha DP, não tem RH, não tem nada, estou precisando implantar, estou desesperado, o que que eu faço? E isso aconteceu com vários alunos, a gente tem muitos alunos que estão com a missão de implantar um setor, então estão completamente sozinhos. Então, quando você tem uma base, você não é especialista. Os nossos alunos olha, estão com nós, né, Vi? eles têm para quem pedir ajuda, né? Mas então você fala, pô, eu posso começar assim, né? De repente eu posso começar assim e contratar um profissional que me ajude a fazer assim. Então é importante você ter um conhecimento generalista aos pouquinhos, mas focar no que você ama, mas você tá tirando print, né? Não tô conseguindo. Pode falar. É que eu sempre tiro print, gente. A Rafa tá falando e aí ela me xinga. Toda vez. Então é isso, Vai tá? lá. Foquem. Ai, peraí. É que eu amei o. Aproveitem. Eu amei Aproveitem. o comentário da nossa aluna, Quem? da Renata. Ah, peraí. Meninas, eu gosto tanto de vocês e me apaixonei ainda mais pela área que iniciei o curso. Ai. O da Sheila também. Eu não vivo A mais sem Sheila. vocês. A Sheila também é nossa aluna lá no curso. Dá um print disso. Deixa eu tirar também, peraí. Acho que foi. Então, pessoal, voltando aqui. Chega de prints. Exatamente. Então, tenham conhecimento generalista, tá? Para vocês sofrerem menos. Porque sofrer a gente vai de qualquer forma. Mas isso facilita alguns processos. E foquem no que você ama. Igual a Rafa ama indicadores, porque toda vez que falo é com ela mesmo. Tanto que eu já falei, Rafa, você domina a live de hoje. E o meu foco é o DP. E também não tá errado você gostar de uma coisa e depois mudar. Eu sempre falo que eu pago muito a minha língua. Tudo que eu falo, depois eu dou um jeito de mudar. Quando eu estava na faculdade, eu sempre falei, eu quero muito fazer uma pós em psicologia organizacional, porque eu sempre quis fazer psicologia, só não tinha condições financeiras. E hoje eu fui pro DP, hoje eu faço uma pós de direito trabalhista, então eu mudei. E tá tudo bem mudar. Então, é isso, é uma dica para vocês. Às vezes a gente se cobra muito, né? Ai, se eu mudar, mas e se isso? Não, aceitem, tá tudo bem. Todo mundo muda, todo mundo erra. Vamos ser mais leves. A gente se cobra demais. Até as nossas alunas estavam falando lá no curso, agora há pouco, lá no grupo de alunos. Ai, eu não consigo sair do trabalho, eu não durmo mais direito. Não, gente, vamos tentar ser mais leve. Eu sei que algumas vezes é difícil. A Rafa sabe que eu sou doida, eu fico pilhada, muito pilhada, eu choro, pra vocês terem ideia. Mas a gente tem que tentar. A gente precisa viver também. E se é uma coisa que a gente ama, tem que ser mais leve.
Exatamente. Ali perguntou, Li, para conseguir o material, vai no nosso link da bio, se inscreve na jornada, entra no grupo, que a gente manda a live e o material por e-mail e no grupo. E para se inscrever para o curso, a gente vai falar agora. Bom, pessoal, chegou o grande momento. A gente tem recebido bastante esses dias perguntando. Eu e a Rafa, a gente tem um curso, o RH Juntos. Ele é focado em departamento pessoal e recursos humanos. Então, a gente fala de a gente ensinar cálculo de INSS, FGTS, imposto de renda, férias, rescisão. A gente fala de admissão, PIS, sei lá, banco de horas, muitas coisas de DP. Indicadores. E a gente também fala da parte de RH. Então, recrutamento, seleção, indicadores, treinamento e desenvolvimento, endomarketing. Então, realmente, a gente quis trazer esse conhecimento generalista que a gente acredita, eu acredito e a Rafa acredita que é necessário para todo profissional, em um curso só. Exatamente. Né, Rafa? É um curso muito prático, muito objetivo. Nós somos práticas e objetivas, então as aulas elas são bem focadas no assunto. Tem mais de 30 materiais complementares. Então vocês vão achar... Mais de 90 aulas. Mais de 90 aulas. Então vocês vão achar lá exemplo de avaliação de desempenho, avaliação de experiência, tabela de cálculo de INSS. Vocês vão também ter toda a parte de treinamento e desenvolvimento. Tem entrevista de desligamento, tem 3 modelos de entrevista de desligamento, roteiro de entrevista, indicadores tem um monte de recrutamento e seleção, tem tabela de turnover, de absenteísmo, quais são os principais indicadores, enfim. Lá no nosso site vai ter tudo escrito direitinho. Então, a gente está abrindo hoje oficialmente a nossa 5ª turma. Sim, então... Hoje a gente abre as inscrições, tá? Quando finalizar aqui, eu e a Rafa, a gente vai postar nos stories o link do nosso site e aí vocês vão conseguir ver tudo. Conteúdo programático muito detalhado, todos os materiais, tem bônus. A gente tem um mini curso com 3 aulas sobre liderança humanizada. A gente tem um também sobre passivos trabalhistas e tem um que a gente vai lançar agora, que a gente foi programado, que é sobre comunicação e oratória, que a gente também acha muito importante, o profissional de RH, a gente se comunica com pessoas o tempo todo, né? Igual a gente falou ontem, o profissional de DP também, ele precisa saber se comunicar, se expressar, né? O que eu sei, o funcionário não sabe. E a minha função é ensinar ele aquilo para que ele entenda. Então a gente precisa se comunicar de forma assertiva. Então também vai ter um bônus sobre comunicação e oratória. Exatamente. Que ainda não tá disponível, mas vai estar em breve, que a gente já está trabalhando nisso. E são todos profissionais super capacitados que fizeram esses bônus pra gente. Para vocês terem ideia, a gente é tão objetiva que o máximo de tempo de uma aula é 20 minutos. E o mínimo hoje, eu subi uma de cálculo de hora extras hoje com horas quebradas. Bem focada. Então, horas e minutos. Eu ensinei um cálculo de horas em 3 minutos. Porque assim, ó, pimba. Eu vou até passar para vocês aqui no Instagram, só para vocês terem um gostinho. Porque assim, a intenção é ser focadíssimo. A gente sabe que ninguém tem tempo para ficar perdendo aqui, não. A vida é corrida demais para isso. Exatamente. Tá? E para a gente finalizar a nossa jornada, para abrir as inscrições do curso RH Juntos, a gente vai fazer uma mega promoção também. Então, quem quiser adquirir o curso, para os 50 primeiros, a gente está fazendo um diferencial de preço, vai ter sorteio e também uma masterclass. Então, para os 50 primeiros alunos que se inscreverem hoje, a gente vai dar um desconto de R$50. Então, o curso vai ficar R$397 ou 12 vezes de R$38,68. E também, os 50 primeiros que se inscreverem vão concorrer a um sorteio de um curso de Excel para RH e DP com o Alexandre Reis no valor de R$997. Já pensou se adquirir um curso de R$397 parcelado em 12, que é menos de R$1 e pouquinho por dia, e ganhar um curso no valor de quase R$1.000? Então, assim, 50 primeiros vai participar desse sorteio também. Ó, os nossos alunos. Viu? A gente tem aluna aqui. Vocês acham que os nossos alunos acompanham as lives? Acompanha a live, acompanha grupo, acompanha WhatsApp. Acompanha tudo. Então a gente vai postar nos stories, tá? O link pra vocês, quem quiser adquirir. Você vai lá, raspa pra cima,
Vai ter tudo detalhado, carga horária é 22 horas, tem certificado, tem tudo que vocês têm direito. Tem grupo de alunos, que Tem grupo inclusive, de ó, todo alunos. esse pessoal aqui tá. É muito legal o grupo de alunos. Não querendo falar só porque é nosso, mas é muito legal. Sempre a gente posta uns print. Sempre sai. Ex- Então, ex- e queria agradecer a vocês pela presença nesses 3 dias aqui com a gente, pelos materiais gratuitos que a gente Ó, Dani, disponibilizou. A gente espera bem-vinda, que... Dani. Bem-vinda, Dani! Então, a gente espera que vocês utilizem esses materiais, tá? De uma forma bem boa, que ajudem muito vocês. A gente fica muito, muito feliz mesmo. E queria pedir para vocês só mais uma coisinha. Por favor, tiram um print dessa live e postem no stories de vocês, marcando o meu story e o da Rafa, porque isso ajuda muito a gente na nossa divulgação. E a única coisa que a gente pede por toda a entrega que a gente tem para vocês é só essa divulgação mesmo, que é tirar um print e marcar os nossos perfis. Ai, Renata, que bonitinha. Eu queria tirar um print de todas as mensagens que vocês estão mandando, mas não consigo. Muito, a gente agradece muito. O Fabiro perguntou onde a planilha de recrutamento mostra. Essa aula bônus que vocês assistiram na jornada é uma aula do curso. Então, quem adquiriu o curso, as duas. Então, quem adquiriu o curso, lá dentro do curso tem todas as planilhas que tem na aula. Então, as planilhas estão lá dentro do curso. Isso. Então, acho que é isso, pessoal. Eu sou a Arte Travou aqui, como sempre. Mais uma vez, queria agradecer a vocês. Nós vamos dar um minutinho de sorriso para vocês fizerem esse querido encarecidamente favor pra gente. Então, vamos lá. X. Tá, senão eu fico com cara de besta aqui para vocês. E, bom, gente, mais uma vez, aproveitem o material gratuito, tá? Que ele tá muito bom. Então, não deixem de ver os e-mails e baixar os e-books. 3 e-books, 3 lives. Tá muito bom. E quem quiser ser nosso aluno, serão muito bem-vindos. Aproveitem também essa promoção, que vai ter curso de Excel, tem desconto, tem Masterclass, tem um monte de coisa. Então, aproveitem, entrem no site. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também. Tá bom? E mesmo assim, se você não ganhar o sorteio do curso de Excel, os alunos, a gente tem parceria com eles para os alunos pagarem mais barato. Então, nossos alunos não pagam quase R$1.000. Exatamente. Gente, beijo no coração de vocês. Até a próxima jornada. A gente espera vocês. Tchau! Tchau! Por que meu celular não quer fechar aqui, gente? Meu celular travou. Beijo!